Olá, meus irmãos e amigos. Esse dia 30 de agosto de 2020, estamos nesse culto dominical que atende aqueles que ainda estão com restrições de deslocamento, que ainda permanecem no grupo de risco e que não podem se deslocar, não podem sair de casa, não podem ir ao templo para, nos cultos presenciais, louvar e adorar o Senhor. Nós, da PIB da Barra, em Duque de Caxias, portanto, mantemos 3 cultos dominicais. Pela manhã, que já aconteceu às 10 da manhã, os das 18 horas, e esse que nós, de forma mais resumida, passamos para os irmãos e amigos através das redes sociais. O importante é que juntos adoremos e louvemos ao Senhor. E hoje, em particular, nesse último domingo do mês de agosto, queremos dar graças a Deus, porque estamos vencendo a pandemia, isso mesmo. Já estamos muito mais voltados para a interrupção ou encerramento da quarentena, para voltarmos à vida normal. É claro que em alguns lugares ainda há restrições, há um retorno depois de uma flexibilização, há uma restrição, mas há um avanço quanto às vacinas, há um avanço na flexibilização, no retorno gradual às atividades diárias. Então, nós louvamos a Deus por isso, porque se você está participando desse culto, certamente você tem ciência do que Deus está fazendo na sua vida. Vamos orar nesse momento, entregando este culto ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado, e oramos a Deus para que tu fales ao coração de cada um de nós por esta palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você está aí com a indicação da mensagem que fala sobre a fé que traz a esperança para a sua vida. Lamentações, capítulo 3, versos 18 a 24. Antes, nós vamos interceder, orar por você, por mim, por todos nós. Quero te dizer que aí você tem a informação bancária para, como membro da igreja, você fazer a sua entrega do dízimo, a sua contribuição para a oferta. E você que não é membro da igreja e quer nos ajudar, também pode utilizar a Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. Vamos orar, vamos interceder, e eu quero ler aqui o Salmo 55, verso 22, para a gente então interceder. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Oremos ao Senhor. Deus, queremos interceder pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que estão desesperados, angustiados, estão sofrendo. Traga esperança aos seus corações pela fé no Senhor e fale ao coração de cada um de nós pela tua palavra. É isso, ó Deus, que nós te suplicamos, já te agradecemos pela tua resposta, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, abra sua Bíblia em Lamentações. Alguns dizem Lamentações de Jeremias ou só Livro de Lamentações. De fato, Jeremias escreveu esse livro, diz aqui no capítulo 3, versos 18 a 24. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. Quanto a mim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Esse texto desse livro, escrito pelo profeta Jeremias, fala sobre duas questões muito importantes na vida de qualquer pessoa: o passado e o futuro. O passado como vivência, como experiência, como história de vida. E o futuro como sonho, como projeto, como expectativa. Nós não temos como, digamos assim, nos dissociarmos dessas duas realidades. Hoje, tempo presente, mas temos uma história
temos lembranças, temos recordações. Quanto ao passado e quanto ao futuro, nós temos então uma expectativa, temos o que esperar. Só que o profeta Jeremias, a princípio, ele começa falando do passado. Mas o que ele fala do passado? Ele fala do passado que são duas possibilidades. Uma lembrança boa e outra ruim. Algo que foi desagradável e algo agradável. Só que no verso 18 de Lamentações, capítulo 3, ele fala algo muito interessante. Por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. O profeta Jeremias está aqui declarando algo que o levou a não ter mais expectativas. Talvez a sua experiência com Deus foi tão dramática ou as experiências de vida foram tão dolorosas que ele perdeu qualquer possibilidade de pensar no futuro como algo bom. Ele disse, quanto a mim, meu esplendor se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Ou seja, ele estava sem perspectiva, ele estava sem projetos de vida, sem ânimo. Sabe quando a pessoa acorda de manhã e não sente vontade de se levantar, de sair da cama, que tem dificuldade para começar o dia, de forma lenta, pesada, a pessoa vai se movimentando, como um carro que está parado, que pesa muito a ponto de ser empurrado, é algo difícil. Assim estava o profeta Jeremias. Ele estava sem perspectiva, talvez porque a sua experiência vivida, a sua história de vida tenha sido marcada por muitas coisas ruins, difíceis. De fato, quando você olha para trás e vê algo tão difícil, que esperança você tem? Ele diz, olha, o melhor, quanto, ele diz aqui no verso 18, bem como tudo que eu esperava do Senhor, não tenho mais perspectiva. Há pessoas assim, que estão no meio de um túnel, olha para trás e não vê nada de bom, olha para o futuro e não vê nenhuma esperança. Está assim meio como que enclausurado na sua falta de perspectiva. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá esperança pela fé no nome dele. Porém, antes de eu falar dessa esperança, o profeta Jeremias fala do seu sofrimento. Ele diz aqui no versículo 19, lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. O profeta estava falando de uma lembrança. Lembra que eu falei do passado, que pode ser bom ou ruim? Pois é, num primeiro momento, ele se recorda de tudo aquilo que lhe causou dor e sofrimento. Ele diz assim, lembro-me, e ele fala 4 coisas, da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. A aflição é dor e sofrimento. Delírio, sabe, uma ilusão, uma fantasia, aquilo que esperava de melhor e não aconteceu. Lembro da minha amargura. Amargura é diferente de mágoa. Mágoa específica, com alguém que falou ou fez alguma coisa algum tempo atrás. Amargura é um sentimento generalizado, onde tudo perde seu sabor, sua beleza, onde tudo é cinza, tudo é triste. Uma pessoa amarga de vida, nada é bom para ela. E o profeta disse, lembro-me do meu delírio, da minha aflição, da minha amargura e do meu pesar. E o que é o pesar, senão a lembrança de uma perda, de um sofrimento que não tem como mudar? E aí ele fala o seguinte, lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Claro, quem fica só lembrando da dor, do sofrimento, das dificuldades, como pode encontrar ânimo? Está se entulhando de coisas ruins. Quanta gente alimenta o seu coração de más notícias, passa o dia inteiro vendo más notícias, ouvindo más notícias, passando más notícias. Claro que essa pessoa não tem esperança. Por isso que o profeta Jeremias diz, lembro-me da minha aflição, da minha amargura, do meu pesar, lembro do meu sofrimento, e isso só piora. De fato, isso ficou como uma lembrança ruim. Por outro lado, ele diz aqui no verso 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Isso não quer dizer, você tem que fazer uma escolha. Você vai se lembrar de coisas ruins ou de coisas boas? O profeta Jeremias disse, eu lembro das coisas ruins e isso me abate, mas eu lembro daquilo que pode me dar esperança. Ou seja, olhe para trás e não fique só lamuriando, reclamando das coisas ruins, mas veja o agir de Deus, lembre-se do agir de Deus,
Lembre-se da ação de Deus. Recorde-se do que Deus fez por você. Lembre das promessas do Senhor. Lembre da palavra de Deus. O profeta Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então se recorde, memorize ou traga à memória aquilo que foi bom na sua vida com Deus. Enche o seu coração de esperança. Lembre-se daquilo que traz esperança. E o profeta então disse: eu quero não ficar só reclamando, mas eu quero me lembrar do que realmente traz esperança para mim. E o que lhe trazia esperança? Está aqui no verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O amor de Deus é um amor que perdura. A misericórdia se renova a cada dia. É isso que trouxe esperança para o profeta. Quando ele acordava, ele sabia que um novo dia estava com ele, sendo renovada a misericórdia de Deus. Quando ele chegava ao fim do dia, ele dava graças, mais um dia vencido, superado. Então encha o seu coração. Deus realmente renova a sua esperança, o seu amor, as suas misericórdias a cada dia da nossa vida. Lembre-se disso. Quando Noé saiu da arca, Deus disse para ele: olhe para o arco que eu fiz depois da chuva. Cada vez que você olhar para esse arco, lembre-se das minhas promessas que eu vou cumprir. E aqui diz no versículo 23 de Lamentações 3, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O profeta falou de três coisas: do amor, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Amor, Deus nos ama independentemente de, apesar de. Deus nos ama porque Ele nos deu vida. Deus ama você porque Ele deu vida a você. A misericórdia que se renova a cada dia. E Deus é fiel. Deus não falha. Ele diz: eu me lembro do amor, eu me lembro da misericórdia e eu me lembro da fidelidade de Deus, que realmente se renovam a cada dia. O amor é grande, a misericórdia é inesgotável e a fidelidade não tem fim. Que coisa! Quem se recorda disso da parte de Deus, certamente enche o seu coração de esperança pela fé na palavra. E no verso 24 do Jeremias de Lamentações, capítulo 3, diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Quando ele fala a minha porção é o Senhor, em algumas traduções a palavra é herança, outra lote, outra pedaço de terra. Quinhão, porção, herança ou lote. O que quer dizer? O que disse aqui o profeta Jeremias? A minha porção, a minha herança, o meu lote, o meu pedaço de terra é o Senhor. Naquela época, como qualquer época da vida, o judeu entendia que o lote, o pedaço de terra, era muito importante para a subsistência, porque ali naquele pedaço de terra, naquele lote, naquela herança, ele ia construir a sua casa, constituir sua família, ter um lugar para criar seus animais, o pedaço de terra para a sua plantação. Então, a vida do hebreu como do judeu dependia do pedaço de terra. E então o profeta diz: a minha porção, a minha herança, o meu lote, a minha sorte é o Senhor. Eu dependo de Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua fé em Jesus, porque somente em Jesus você vai encontrar realmente alegria na sua vida. Como uma planta que nasce numa terra seca, assim é a fé que se renova num meio tão difícil como a pandemia, de escassez, de falta, de desemprego, de falta de estudo, de trabalho, mas sem dúvida alguma essa esperança vem do Senhor. Coloque a sua fé em Jesus. Jesus é aquele que traz vida nova para aquele que realmente confia no Senhor. Deus faz um deserto se tornar um manancial, uma terra seca numa terra habitável, porque Ele tem poder para mudar a nossa história, a nossa sorte. Que Deus te abençoe. E eu quero orar com você nesta hora, antes de encerrar o culto. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, muito obrigado pela tua fidelidade, que tu renoves a fé de cada um, pela palavra do Senhor, que cada um escolha confiar em Jesus, porque somente Jesus, o teu amor leal, a tua misericórdia que permanece, a tua fidelidade, se tornam realidades na vida daquele que crê em ti. Guarda, e que o Senhor
torne próspera a vida daquele que humildemente clama ao Senhor. Eis que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você com a sua família sejam felizes, hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.